Vivo, vou botar aqui para marcar o tempo. Boa noite, boa noite. Eu sou Marcelo Araújo, jornalista, escritor e artista visual. Dentro de alguns instantes vamos começar mais uma a live. Hoje é a 21ª. Seja bem-vindo, Marcos. 21ª, pouco mais de um mês. Teremos daqui a alguns instantes o guitarrista Bruno Mangueira. Deve estar chegando aí na área para fazer essa live com a gente. Acabou de chegar o Bruno, vou adicionar na conversa. Opa, um segundo aqui, Bruno Mangueira, adicionar. Live. Alô, Opa, alô, Bruno, tá me ouvindo? rapaz, eu tô ouvindo. Pronto, Eu agora eu não tô no sei. pé. Eu tava... Será que o pessoal tá ouvindo? Porque eles estavam falando que tava sem som. Então, eu tava sem som e quando eu entrei ficou altíssimo, eu tomei um susto aqui. Mas agora tá Voltou o legal. som? Deixa eu só ver se o pessoal tá ouvindo aí a minha voz, que acho que não estava saindo. Ah, ok, então. Ok, gente. Aí, Teve um agora foi. contratempo técnico, mas muito rápido. Seja bem-vindo, então, Bruno Mangueira, nosso Pô, convidado obrigado, dessa Marcelo. noite. Pô, eu que agradeço essa presença, honrado com ela. Bruno Não, Mangueira, obrigado guitarrista, pelo convite aí. compositor, imagina, é uma honra. Bruno Mangueira, guitarrista, violonista, compositor, diretor artístico, arranjador, também professor acadêmico, tem uma belíssima carreira, tanto nos palcos como fora deles, e a gente vai começar a falar, o Bruno vai falar já já. Eu vou apenas aqui fazer uma breve introdução, apresentar o nosso convidado, antes de passar a palavra para ele. Bruno Mangueira, que nasceu em Vitória em 1978, não é isso, Bruno? Atua no Isso aí. cenário nacional e internacional da música. Já se apresentou ao lado de artistas nacionais como Zizi Posse, Leila Pinheiro, Toninho Horta, Nelson Aires, Filó Machado e também internacionais como Phil de Greg, Otmaro Ruiz e Rick de la Rata. Bruno tem se destacado como solista junto a orquestras sinfônicas e big bands no Brasil e também nos Estados Unidos. Trabalhou como arranjador e diretor musical em CDs, DVDs e shows. Suas composições foram executadas por orquestras e big bands internacionalmente. Suas gravações como solista incluem os CDs Azevich, de 2007, Bruno Mangueira, de 2009, Camburi, de 2013, Without Borders, de 2019 e Essência, de 2020. Os dois últimos foram produzidos nos Estados Unidos, respectivamente em parcerias com os pianistas Phil de Greg, americano, e Otmaro Ruiz, que é venezuelano, porém radicado desde 1989 nos Estados Unidos. Essência foi gravado pelo selo norte-americano Blue Canal Records, tendo sido gravado em Los Angeles em duo com Otmaro Ruiz, que é considerado um dos principais pianistas de jazz da atualidade. Também acompanha muita gente aí da música, grandes artistas internacionais da música pop. Bruno concluiu seu doutorado em música na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, desenvolvendo parte de seus estudos na University of Cincinnati, nos Estados Unidos. Suas atividades como educador incluem a Escola de Música do Estado de São Paulo, EMESP, bem como diversas masterclasses e oficinas no Brasil e em universidades norte-americanas. Desde 2011, é professor da Universidade de Brasília, UNB. Em agosto de 2020, lançou o curso online Violão Brasileiro. Atualmente, Bruno realiza seu pós-doutorado do Queens College City University of New York City. Então vamos lá, Bruno. Eu queria então passar a bola para você te fazendo a seguinte pergunta. Aqui é uma pergunta meio clichê, né? Eu sempre gosto de perguntar
como surgiu o interesse pelo nosso convidado, pela área dele, mas eu acho que é interessante sempre falar disso porque essa experiência, no caso muito bem sucedida, serve como inspiração, né, para outras pessoas, né, enfim, outros jovens músicos que queiram se dedicar também à guitarra ou a qualquer outro instrumento, ou a qualquer arte também. Então, Bruno, eu queria saber primeiramente como é que surgiu o seu interesse pela música? De onde que vem? Foi familiar? Como é que foi? Foi familiar. Aqui, na minha casa, o pessoal sempre ouviu muita música boa, né? Tive essa sorte. E o meu pai, ele, embora não fosse músico profissional, ele tocava violão muito bem. Então eu comecei tocando bem cedo, assim, com uns 4 anos de idade, tocando, brincando assim junto com ele. E aí depois eu fiz aula de violão particular e tal, mas começou com meu pai. Legal. E, enfim, como é que foram os seus primeiros passos, né? Você decidiu, pegou primeiro violão, guitarra, como é que foi o começo aí da sua Não, a formação? guitarra veio bem depois. A guitarra veio bem depois. O violão, eu toquei muito tempo assim de ouvido. Eu até tinha um professor em Vitória que pessoa maravilhosa, super amigo meu, que ele se demitiu lá pelas tantas porque eu não queria estudar direito. Mas então eu fiquei 10 anos tocando de ouvido. E aí, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu entrei na Escola Técnica Federal do Espírito Santo para fazer um curso de edificações, mas tinha também uma oficina de música. E aí lá eu me decidi a estudar teoria, eu estava mais afim de me aprofundar. E aí foi quando eu comecei a estudar mais a sério. Mas nessa época eu já tocava, fazia 10 anos que eu tocava de ouvido, então eu já tirava muita coisa, assim, de bossa nova e tal. E aí na escola técnica tinha uma big band também, que eu integrei, que era o mesmo professor, o maestro da big band, que era o Célio Costa, Célio Paula da Costa. E coincidentemente esse ano ele gravou o primeiro CD dele, gravou ano passado, né? E me chamou para fazer a produção, junto com o Yuri Jans, que saiu agora em março. Esse CD chama Fé de Ribeirinho, um CD muito bacana. E, então, enfim, aí eu estudei 4 anos na escola técnica. Nessa época eu comecei a tocar na noite também, tocar na big band. O maestro ainda tinha uma big band que tocava na noite profissionalmente. Então eu comecei a tocar na noite sendo guitarrista de big band. E aí, quando eu terminei a escola técnica, que é a época que o pessoal começou a ir para a faculdade, aí sim eu fiz a faculdade de música, me mudei para Campinas, né? Estudei na Unicamp e acabei morando 10 anos em Campinas. Que aí eu trabalhei bastante lá, depois eu acabei fazendo pós-graduação lá também. E, então foi assim que a coisa se direcionou. Uhum. Você formou na Unicamp, depois da Unicamp, e aí você foi para onde? Na verdade, rapaz, eu tenho 11 anos de Unicamp, porque eu fiz Uhum. graduação, mestrado e doutorado lá. Uhum. Então, eu morei em Campinas, eu me mudei para lá em 98 e toquei com vários músicos, toquei bastante na noite lá, né? Fiz muita coisa legal. E depois disso, eu me mudei para São Paulo. Quer dizer, teve um breve período que eu morei em Vitória, 9 meses, né, por uma questão familiar, assim, de saúde. E aí, depois, eu voltei, passei uns meses em São Paulo, voltei para Campinas, mas quando eu mudei para São Paulo e fiquei mais tempo mesmo, já era 2009, que aí pintou a oportunidade de dar aula na Escola de Música do Estado lá. E aí fiquei lá 2 anos dando aula. Aí surgiu a oportunidade de passar um tempo nos Estados Unidos, fazendo doutorado sanduíche. Então, eu fui para os Estados Unidos em 2011. Nessa época, eu já tinha feito o concurso para a UNB. Então, quando eu voltei, eu fui contratado pela UNB para dar aula em Brasília. Uhum. Isso foi 2011. 2011, no final de 2011, que foi a UNB. Então, acho que foi no curso de verão de 2012 que eu que te vi pela primeira vez ao vivo, uma apresentação Ah, lá no auditório da UNB, da música, em que você estava com o Cisão Machado. com Cisão e o Fio. Isso, Ah, você estava lá, que bacana. Pois é, exatamente. Foi uma das primeiras coisas que eu amei lá na UNB, foi isso aí. legal, legal. Isso foi dentro da programação do curso de verão, né? E como é que foi essa experiência Na, fora ve- do Brasil, na, né? na verdade, isso não foi na programação do curso de verão. Eu peguei eles emprestados ali do curso de Do curso verão. de verão eles estavam Inclusive, tocando. tem o vídeo disso aí, tem no YouTube. Ah, que legal. Pois, mas desculpa, qual foi a sua pergunta? Não, não, pode falar, pode falar. Não, eu fiz um comentário sobre essa apresentação sua na UNB que eu vi, isso já deve ter mais de 8 anos.
Mas, enfim, eu queria saber também da sua experiência fora, né? Esse período que você passou nos Estados Unidos, como é que foi? Você tocou muito por Sim, lá? sim. Foi mais de estudo? Foi, não, não, foi as duas coisas. Na verdade, antes disso, foi exatamente através do Phil. O Phil, se eu não me engano, não lembro se foi 2007 ou 2008, foi quando a gente se conheceu. Ele era professor lá na Universidade de Cincinnati, né? E ele ganhou uma bolsa Fulbright para dar um semestre de aula na Unicamp. Então, nessa Uhum. época, eu não estava fazendo aula, eu estava matriculado, mas eu estava na pós-graduação, então acho que eu não tinha aula que eu estava fazendo, que eu visse ele na Unicamp, mas eu tocava na noite bastante lá em Campinas, e a gente tinha exatamente esse trio chamado Azeviche, e ele sempre ia lá assistir e tal, e nisso a gente se conheceu e começamos a trocar figurinhas. Ele ficou morando acho que uns 4 ou 5 meses em Campinas, então a gente fez bastante coisa junto, e nesse mesmo ano ele me convidou para um festival lá na cidade dele. Então, no semestre seguinte eu fui para os Estados Unidos, aí a gente já fez um bocado de coisa lá, e nessa época eu acho que eu também eu passei uma semana em Nova York também, já fiz alguns contatos. Então, quando eu fui em 2011, eu já tinha ido antes, pelo menos uma vez, eu não sei se foi mais de uma, mas pelo menos uma vez eu já tinha ido e tocado para lá e para cá e tal. E agora, quando eu fui em 2011, eu fiquei mais tempo, né? Então foi bacana que deu para fazer bastante coisa, além assim da parte do doutorado de sanduíche, que na verdade eu fui para lá e a principal coisa que eu fui fazer relacionada à pesquisa era exatamente escrever um arranjo para orquestra com coisa de música popular. Então eu fiquei compondo bastante e tal, e pintaram várias oportunidades de tocar, tanto Cincinnati quanto Nova York também, e outras cidades. Então já foi um ano assim muito, muito bacana para poder conhecer assim a cena lá dos Estados Unidos um pouco, né, da música ao vivo. Legal. Assim, você tem uma formação acadêmica assim, muito sólida, né? Você fez doutorado, está fazendo pós-doutorado. Como é que essa Pelo menos é formação muito, muito longa, né? Pelo menos. é uma formação louvável, né? Enfim, como é que essa formação sólida que você tem do meio acadêmico, né? Isso influencia o seu estilo de tocar? Sim, olha, assim, são duas coisas de formação, né? Tem minha formação como com a parte teórica de música e tal, que isso tudo veio já de Vitória, né? Que eu tive uma base muito bacana na escola técnica. Atualmente se chama Instituto Federal. Agora, na universidade, além dessa parte também que foi muito bacana lá na Unicamp, da parte de música e tal, lá pelas tantas eu fui me envolvendo com a coisa da pesquisa, né? Que é o que está mais relacionado com a pós-graduação. Então, assim, tanto na minha graduação quanto no meu mestrado, eu foquei as minhas pesquisas no estilo do Hélio Delmiro, que eu conheci pessoalmente em Brasília, por coincidência, exatamente no curso de verão de 95. Eu fui aluno dele. E depois eu fui aluno dele num outro curso, em 99, em Campos do Jordão. E eu sempre, desde que eu tive contato, eu me identifiquei muito, fiquei muito fã do Hélio Delmiro, porque, assim, dentre inúmeras qualidades que ele se destaca, tem uma coisa que eu me identifiquei muito, que é, assim, ele é um grande especialista em acompanhamento e um grande especialista como melodista, né, como improvisador. E, e eu, assim, eu desenvolvi primeiro essa parte do acompanhamento, né, e eu fui para a Unicamp exatamente com a meta de desenvolver a parte do improviso, né, que até então não tinha assim, a coisa de técnica, de escalas e tal. Eu ainda não sabia exatamente como fazer aquilo. E na Unicamp me disseram que tinha um professor lá muito bom de guitarra, que era especialista nisso, chamado Alberto Trindade. Então eu tive a oportunidade de estudar lá 2 anos com ele. Depois trocou o professor de guitarra, eu acabei tendo a sorte também de ter dois professores, o Marcos Cavalcante, que foi nos outros 2 anos, mas eu fui para a Unicamp ainda sem saber quem era o Alberto, mas porque eu tinha ouvido falar muito bem assim dessa parte de improvisação e tal. Bom, mas acho que eu dei uma volta meio comprida aqui para responder sua pergunta, Não, né? não, Então, não, tá ótimo. É isso mas mesmo. então assim,
Na graduação, né, que eu fiz iniciação científica e no mestrado, eu fiz pesquisas sobre o estilo do Edelmiro. Primeiramente só na parte de improvisação, depois na parte de composição e harmonia e improvisação também. E aí, a partir do doutorado, eu foquei numa coisa que eu já vinha fazendo fazia bastante tempo, que é a coisa do arranjo, né, para grandes formações. Então, a gente, lá por acho que 2003, surgiu lá uma big band dos alunos e ex-alunos da Unicamp. Um colega lá marcou uma apresentação no Sesc com esse nome, e depois, quando acabou, o pessoal quis continuar com a big band e acabaram batizando com o nome de uma música minha, chamada Canavial. Então, a gente teve esse grupo lá, que aí eu comecei a escrever meus arranjos para big band mesmo. E aí, no doutorado, eu fui pesquisar o estilo do Nailor Proveta, né? Que além de ele ser um super clarinetista, saxofonista, ele também é um grande arranjador. E ele fez um trabalho específico lá com os arranjos de músicas do Pixinguinha para a orquestra jazz sinfônica, que exatamente ela mistura Big Band com a orquestra sinfônica, né? É uma formação muito grande. E aí, então, no doutorado eu já foquei nessa parte assim, que aí eu tive que, né, ver coisa de orquestração e tal. E paralelo com isso, toda a parte de embasamento do método científico, né, que a gente acaba tendo que escrever aquele monte de coisa, justificar e formatar. O que para mim, rapaz, por incrível que pareça, acabou sendo também uma coisa que me ajudou muito com meus projetos da área de produção cultural, porque eu logo no início, assim, na época da iniciação científica, eu observei que aquilo era muito parecido com o formato das leis de incentivo, né? As leis de incentivo pedem as mesmas coisas, objetivo, justificativa, cronograma, enfim, você explicar lá de uma forma convincente, né, o que você pretende fazer. Tem algumas diferenças, obviamente, de estilo, né, de escrita que a gente usa, coisa acadêmica, vamos dizer assim, é mais muita subjetividade, né, vamos dizer assim. Na coisa de produção cultural já é uma coisa um pouco mais artística, assim, né? Mas assim, a estrutura é muito parecida. Então isso aí, junto com a minha experiência da escola técnica, onde eu fiz muita conta, a gente lá no curso tinha que calcular telhado, treliças, né, aquela estrutura que segura. Enfim, tinha muita coisa de física, de tabela. Então, quando eu vi como eram as tabelas da lei de incentivo, de orçamento de CD, aquilo lá parecia uma brincadeira, assim, né? Perto de você calcular quantas fechaduras tem que ter no prédio. Era tanto cálculo mais complicado. Então, essas duas coisas, assim, a escola técnica, com aquela coisa de exatas, assim, muito forte, e, e a coisa de pesquisa na Unicamp e tal, me ajudaram bastante, assim, com a coisa de formatação de projetos culturais. Olha só que interessante. Pois é. É, assim, porque a gente Eu que estou vê de viajando fora aqui, só né, pensa Marcelo? assim, Você pode me cortar, viu, não, tá cara? ótimo, não, tá ótimo, imagina. Uma coisa puxa a outra, mas é interessante você fazer a sua observação, porque tinha uma atriz também anteontem, lá de Petrópolis, a Renata Garcia, e eu perguntei justamente para ela sobre essa questão da. A gente sabe que envolve muita burocracia, né? Prestação de contas, e Sim, cuida sim. disso, cuida daquilo, é uma coisinha errada, o TCU vai em cima. E ela falava, não, não, isso aí a gente faz com amor e com prazer, é fichinha, né? Tipo assim, a pessoa gosta tanto, e você falando desse ponto de vista, achei bem interessante também, né? É. De, para muita gente isso é um bicho de sete cabeças, né? Não, é porque assim, é uma outra habilidade, né? Você, Uhum. quer dizer, assim, eu vivo brincando assim com meus, ou com os amigos, com os alunos, assim, porque eu vivo tendo que virar as chaves para as coisas diferentes, né? Porque quando você vai tocar ou fazer as coisas de música, você está com a cabeça funcionando, né, daquela forma ali. Aí você vai ver essas coisas ou mais acadêmicas, de universidade, você fica com a cabeça meio do burocrata ali. Uhum. Ou você vai trabalhar com essas coisas
como eu falei no CD lá do Célio, que eu produzi, ou esses projetos culturais, aí você fica com a cabeça assim, mais de gerenciar, né? De fazer as contas e encaixar nas tabelas, os programas. Então, realmente são habilidades muito diferentes mesmo, né? E para algumas pessoas isso não é muito natural, né? Realmente exige um esforço em cada uma dessas, desses aspectos diferentes mesmo, né? Para você Uhum. conseguir fazer aquilo ali. Tem gente que realmente precisa de algo. Tem pessoas que se especializam em fazer isso justamente porque Sim, sabem com a certeza. necessidade que alguns artistas têm e dificuldade de Sim, formatar. sim. Não, e até melhor, porque na verdade, quando você tem alguém para cuidar dessa coisa, você até consegue se concentrar melhor no que vai ser o foco aí, né? Então, um cara que vai, sei lá, cantar um disco, então, se ele puder, o quanto mais ele puder se concentrar em cantar, melhor, né? Se tiver alguém para cuidar das outras coisas que não envolvem isso. Agora, é bom ele que ele entenda, porque ele pode ir dialogando e ajudando nas decisões e tal, mas com certeza você ter uma equipe onde cada um cuida de uma parte, isso é bem mais tranquilo para trabalhar, é bem produtivo. Legal, Bruno. E o seu pós-doutorado? Qual que é o objeto da pesquisa? Também é nessa área de arranjo, né? Também nessa área de arranjo. Esse aí, na verdade, assim, ele envolve tanto a área de criação, né? Que eu vou escrever algumas coisas para Big Band, nesse caso, formação de Big Band tradicional, né? E com música brasileira, né? Com música brasileira e mais virtuosística. Assim, dessa vez eu quis focar em estilos, gêneros que são mais difíceis, assim, né? Que a gente precisa estudar mais para tocar, que é o choro e o frevo, né? Então, no final vai ter umas peças aí. E aí, junto com isso, eu vou fazer também toda a parte teórica em cima desse processo de composição e tal. Mas também é nessa área aí de composição e arranjo. E esse você está fazendo em Nova York, não é isso? Sim, sim. Certo? E como é que é o interesse do. Enfim, a gente sabe que o interesse pela música brasileira é muito grande, mas como é que as pessoas recebem lá esse trabalho? Enfim. Olha, na verdade, assim, esse trabalho ainda vai Uhum, nascer, né? Assim, a produção, assim, uhum, ainda vai aparecendo, não tem. Mas assim, lá em Nova York tem um cenário muito rico de música brasileira, né? Que assim, tem muita gente boa, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Tem uns gringos lá tocando música brasileira maravilhosamente, e aí já mistura com aquela coisa toda de improvisação, do jazz, e aquelas maluquices lá que eles fazem lá em Nova York, é uma coisa incrível. E agora, eu fui pego assim, claro, todo mundo foi pego de surpresa aí com o corona, né? Mas para mim foi muito maluco, né? Porque eu cheguei no dia 5 de março em Nova York. E aí, assim, só deu tempo de eu ir na universidade fazer um processo formal, assim, né? De mostrar que eu estava lá e assinar o negócio, e mostrar meu passaporte para o pessoal colocar ali meus dados e confirmar que era eu mesmo que estava ali e tal. No dia seguinte, eles fecharam ah, a- as coisas das aulas, acabou uhum. tudo, e então, na verdade, assim, dessa vez agora não deu Sim. para fazer. Para fazer, curtir nada da cidade, fazer nada, porque começou essa coisa de pandemia, essa maluquice e tal. Uhum, Então a coisa está sendo toda online, assim, né? O trabalho, por sorte, no meu caso, é um trabalho que não envolve aula, né? Então, meu trabalho, eu estou uhum, como pesquisador visitante. Então, para mim, assim, não, vamos dizer assim, não me tirou assim a oportunidade de fazer nenhuma uhum, atividade presencial lá, que seria muito legal eu estar por lá e tal, mas assim, agora, para as pessoas aí as aulas eles passaram para online também, né? O pessoal tá vendo. uhum, Mas a cidade mesmo ficou todo mundo fechado. uhum. Agora a gente está, você bem disse, nos tempos da pandemia, né? Mas em tempos normais, é difícil conciliar a carreira acadêmica com a carreira artística dos palcos. Deve dar muito Rapaz, trabalho. porque assim, porque as coisas tomam muito tempo, né? Tudo assim, tudo que você vai fazer bem feito, dificilmente não vai te tomar um bom tempo. Então,
quer dizer, quando tem um show ou qualquer coisa, né? Eu sempre preciso de dedicar um tempo para isso, né? Seja preparando o repertório, somente quando são shows onde eu estou solando, que aí tem. Mas não só, às vezes você vai acompanhar também, você precisa estudar. Então, você sempre tem uma preparação de repertório, às vezes tem uma preparação de coisas de divulgação, você precisa acertar. Na grandíssima maioria das vezes eu tenho alguma coisa a ver com a produção, que eu preciso comunicar, com outra coisa de passagem e tal. Então toma um tempo assim a coisa de música então assim às vezes para conciliar com a coisa da universidade, que também tem períodos da universidade que a coisa está mais apertada, né, final de semestre, ou quando eu estou com algum projeto, de vez em quando eu organizo algum festival na UNB, alguma coisa, essas coisas que tomam bastante tempo. Então, muitas vezes eu vou embora no fim de semana, ou dormindo mais tarde, para poder dar conta. Né? A maior dificuldade, eu diria que é essa coisa de você conseguir dosar o tempo que as coisas demandam, né? E junto com isso, tem o tempo também, que é um estudo diário do instrumento, né? Eu procuro estudar diariamente. Agora, como eu já te falei quando a gente estava combinando aqui, né? Eu não estou Uhum. pegando o meu instrumento todo dia porque eu estou focado nessa coisa de compor, e a pesquisa e tal. Então, tem horas que não dá para manter assim, mas eu procuro, na rotina normal, manter também 1 ou 2 horinhas de instrumento, pelo menos, por dia, enfim, para pelo menos não perder a técnica, né? Para se pintar alguma oportunidade e tal, você está ali em dia. Então, tem essa Uhum. rotina, né? Tipo uma rotina de atleta, né? O cara precisa todo dia fazer o seu exercício ali para conseguir, quando pintar um jogo, ele conseguir correr, conseguir fazer as coisas. Legal. Bruno, e eu queria então agora te perguntar se dá para gente, dá para você mostrar um pouco aí da Então, vou sua mostrar. música. Olha, aqui, esse espaço aqui, vou ver se dá para ver Uhum. o Não, fica violão. tranquilo que a gente tá dando Acho para que ver vai um dar, pouco dele, o talvez dê só braço, para um pedaço escutar, do né? Deixa braço. eu ver se dá para baixar um pouquinho aqui. Ih, Aham. rapaz. Pera, deixa eu ver se eu consigo. Olha, acho que não vai dar para ver muita coisa não, viu? Não, Parece que mas a gente está vendo aqui. Tá dando para ver um pedaço do braço. Então eu vou tocar uma música que eu gravei nesse primeiro disco que você mencionou, aí, chama Azeviche. A gente tinha esse trio, né? O trio Azeviche. A gente lançou esse CD em 2007. E é um CD muito legal, porque a gente estava muito entrosado de tocar na noite, toda semana. E aí, na época, eu fiz essa música, a gente estava tocando e a gente acabou gravando, se chama Ano Novo. Vamos lá.
Obrigado, obrigado, Bruno. Valeu, Bruno valeu. Mangueira, mostrando aí o som do seu violão, da sua música, nessa noite de quarta-feira. Legal demais, Bruno. Muito bom mesmo. Boa. É sempre bom ouvir você tocando, seja nos Obrigado, discos Marcelo. ou ao vivo. Já tive a oportunidade de ver vários shows seus, no Clube do Choro ano passado. Muito bom mesmo, muito bom. Ah, que legal, legal. O seu fã aí. Mas, Bruno, eu queria falar, vamos falar um pouco. Você tem esse curso online de violão brasileiro. Como é que é o curso? Ele está aberto? Como é que as pessoas que se interessarem em aprender a Sim, sua sim. técnica podem fazer? Deixa aí para a gente como é que pode participar e enfim, fala um pouco do Ó, esse curso. curso é o seguinte. é, tem um amigo meu chamado Fernando Vieira, que ele é um cara, assim, super empreendedor, sempre foi. E de uns anos para cá eu via que ele estava fazendo essa coisa e um belo dia ele me convidou. Ele falou, ó, Bruno, eu estou fazendo isso aqui, rapaz, eu estou até deixando de dar aula particular, porque eu estou trabalhando bastante com coisa online, está sendo muito bacana. Eu estou com um monte de aluno e... Aí, assim, inicialmente ele me pediu para dar uma aula para ele, queria fazer uma aula. Enfim, ele foi numa gravação lá, que eu... foi uma gravação, inclusive, com o Maestro Célio. Eu pedi um violão emprestado lá, o Célio falou, cara, vamos pegar com o Fernando, precisava de um violão de aço em Vitória. Aí fala com o Fernando e tal. E aí ele me viu gravando e pediu para fazer umas aulas, que ele achou muito bacana. E, e aí, lá pensando, ele me convidou para fazer. Eu falei, cara, eu queria, pô, você não quer fazer o curso online? Eu produzo o curso e tal. Então, assim, a ideia surgiu a partir desse convite de fazer um curso online voltado para o violão. E aí, o que, que acontece? Embora a gente estude essa coisa dos solos, né, de improvisação, tudo isso que eu te falei aqui, a grande maioria dos trabalhos que aparecem assim, que vão aparecer para a grande maioria dos músicos que tocam violão ou guitarra, são trabalhos de acompanhamento, né? Então, quando você vai tirar o seu sustento, trabalhar na noite, ou trabalhar com algum artista e tal, a maior parte do tempo você vai estar tocando levada, você vai estar tocando acompanhamento, você vai estar tocando acordes. E, eventualmente vai pintar um solinho aqui ou ali, dependendo do estilo que você tocar, mas predominantemente o que é demandado do violonista ou do guitarrista profissionalmente é, via de regra, ser muito mais acompanhamento, né? Então, pensando nisso, eu direcionei esse curso exatamente para as levadas de violão, em diferentes estilos de música brasileira. Então, o curso basicamente ele aborda esses padrões de acompanhamento com exemplos claro que algumas dicas de assuntos relacionados, assim, mas é um curso bem voltado para essa coisa prática do dia a dia, seja tocando em estúdio, né, gravando, ou tocando ao vivo, tocando na noite, ou tocando em palcos. Na verdade, o que a gente faz é a mesma coisa, né, que é se encaixar nos estilos que estão sendo tocados e fazer um acompanhamento ali condizente. Então, é um curso de levadas de violão, resumidamente, e ele está sendo oferecido. Tem um site que se chama Vieira Cursos Online, que é esse site dessa empresa do Fernando, que é a empresa que está distribuindo o curso, né? Então, quem quiser se inscrever, pode ir direto nesse site vieiracurso.com.br, ou quem quiser me mandar um e-mail também, eu posso passar toda a coisa detalhada já com link para a pessoa se inscrever por e-mail. Meu e-mail é contato@brunomangueira.com. Então, quem falar assim, Bruno, eu te vi, ou quem quiser escrever aqui pelo Instagram também, como chama esse negócio mesmo? É direct que chama? O chatzinho? Direct, direct. Direct. Quem quiser É. mandar um direct perguntando o curso, pode mandar também. E está com inscrições abertas ainda. Inicialmente, ele se encerraria no final de semana passado. Mas aí o Fernando viu lá que tinha um bocado de gente procurando ainda, então estendeu um pouquinho mais.
E aí, quem quiser maiores detalhes, pode escrever ou ir nesse site, que aí a gente passa tudo detalhadinho. Uhum. Legal, legal, Bruno. Você tocou numa questão interessante, né, que eu ia abordar com você também, né, que é essa questão, né, o artista que às vezes é um virtuoso e tem a sua carreira solo, como você, tem os seus trabalhos, você, o seu grupo, mas também você divide o palco com outros artistas. Você também toca em big bands, né, em orquestras e acompanha artistas, né, tocou com Zizi Posse, Leila Pinheiro. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Você chegou a falar um pouco a respeito disso, né? Como é que é o trabalho, se diferencia, né? O trabalho quando você está com o seu trabalho solo ou quando você vai tocar, por exemplo, com a Zizi Posse ou com qualquer outro artista, como acompanhante. Entende? Olha, na verdade, assim, a exigência de qualidade é a mesma, né? Seja se eu estiver fazendo o meu trabalho ou o trabalho de quem quer que seja, eu procuro fazer a minha parte o melhor que eu posso para aquilo lá ficar do jeito que, ou que eu estou querendo, porque eu estou no meu trabalho, ou que a pessoa está querendo, né? Então, assim, o que acontece? Entra na questão dos estilos, entende? É, obviamente, né, no trabalho você citou das Easy Posse, por exemplo, é muito mais acompanhamento do que solo, né? Nesse show que a gente fez lá, que é o show que a Zizi canta músicas do Chico Buarque e do Lobo. Então ali entra bastante coisa de acompanhamento, tem algumas coisas de improviso também, mas, enfim, qual é a exigência no trabalho desse com cantores em geral? Que você toque com precisão, que você toque com clareza, que você toque no tempo, sem acelerar, sem atrasar, que você conheça os ritmos que você está lidando, os estilos, o que tem aqueles compositores, o que aquele trabalho tem de característica. Então, quanto mais você conhece os estilos, mais facilmente você consegue se encaixar nesses trabalhos de acompanhamento, especialmente. Né? No meu caso, assim, quando você perguntou do meu trabalho, né? Uma diferença grande que eu sinto quando eu estou fazendo o meu trabalho como solista é que tem, assim, além, obviamente, de eu ter que desempenhar ali as melodias e conduzir os arranjos com a banda para o lado que eu quero e tal, tem a parte de comunicação com o público também, que é muito importante. Então, entre uma música e outra, você, ou até durante as músicas, mas especialmente quando você vai conversar com as pessoas, né, você vai interagir com o público, especialmente porque a música instrumental ela já é mais, como é que eu vou dizer? Ela não é tão simples assim da pessoa entender quanto como uma música cantada, né? Não é tão natural. Todo mundo fala português, então a música cantada com uma letra em português fica muito mais inteligível para todo mundo. Então a música instrumental ela já é mais misteriosa, vamos dizer assim, né? Então se você também não tem uma comunicação com o público como artista que está se apresentando ali, talvez eu imagino dificulta um pouco mais, né? Então isso é uma coisa que a gente acaba desenvolvendo, fazendo mesmo, né? Aprendendo a sentir a reação do público, a interagir para a coisa ficar mais envolvente, acaba ficando mais interessante. Agora, outra coisa que tem quando o trabalho é meu, é o que eu falei agora há pouco, que é essa coisa da produção, né? Porque quando eu vou tocar num show de alguém, a pessoa só me fala assim, ó, ensaio dia tal, tal hora, passagem de som a tal hora, o repertório é esse aqui, a roupa é preta, com sapato preto, Hum. e você precisa levar o violão e a guitarra, mas assim, eu não cuido de imprensa, mapa de palco, Uhum. divulgação, qualquer coisa que tem. Quando o trabalho é meu, eu já tenho que estar envolvido com esse monte de coisa, né? Então vão me pedir um release, vão me pedir foto, vídeo, mapa de palco, CPF de todo mundo que vai tocar, e coisa para passagem de avião, às vezes tem que marcar horário, para onde vai, de onde sai. Então também acabo
muitas e muitas vezes tendo que lidar com esse tipo de coisa também. Eu não sei se foi essa exatamente a sua pergunta ou se é mais da coisa Não, musical, né? sim, era. Mas não, envolve tudo, né? Envolve a música, mas envolve É, também essa questão da produção também, que você fazendo o seu trabalho solo é uma coisa, tocando com outro artista pois é é. Mas é assim, outra. basicamente, assim, eu acho que na coisa musical seria assim, quando eu trabalho de outra pessoa, eu procuro me encaixar e tá sempre. Eu sempre estou perguntando se a pessoa, se é aquilo mesmo que a pessoa, estou sempre procurando chegar no que a pessoa espera para o trabalho dela. Então, assim, por mais que às vezes eu, de repente, preferiria aqui ou ali uma coisa um pouco diferente, mas o trabalho eu sei que ele não é meu, ele é o trabalho daquela pessoa. Então, se ela quer uma coisa mais simples, ou mais complicada, ou mais assim, ou mais assado, eu procuro, né, eu troco uma ideia, mas a prioridade eu sei que é o Uhum. artista que está assinando embaixo. E quando é o meu trabalho, aí eu já falo com os músicos para chegar no que está na minha cabeça. Claro que todo mundo eventualmente dá alguma sugestão, que até às vezes, muitas vezes é melhor do que a ideia que eu tô, mas assim, eu é que dou a palavra final e dou o direcionamento da cara que a coisa vai ter quando o trabalho é meu. Isso é uma diferença importante aí, né? Quando o trabalho é meu, quando o trabalho é de outra pessoa. Legal, Bruno. Enfim, sim, eu queria saber para você, né? Você já gravou 5 discos, né? E queria saber quem são assim os músicos, grandes músicos que te influenciaram, porque depois eu vou fazer uma outra pergunta relacionada. Olha, com certeza é o João Gilberto, né? Que é uma influência enorme para mim. Outro é o George Benson, que é um músico maravilhoso. Assim, além dele ser um cara super virtuoso, eu gosto muito da forma alegre como ele toca. Ele acho a música dele muito para cima, assim, fora que ele domina o instrumento de uma forma incrível, canta maravilhosamente, além de tudo. O próprio Eldelmiro, né, que eu mencionei há pouco, o Tom Jobim, uma grande referência para mim, o Toninho Horta também, o rapaz, tinha outro na ponta da língua que eu ia falar aqui, que eu ia ser o Pat Metheny, que é um outro guitarrista maravilhoso, eu ouvi muito. E muitos músicos de outros instrumentos também, né? Eu ouvi, assim, Sonny Stitt, eu ouvi bastante, o saxofonista, Coltrane, o Miles Davis, lógico, né, que a gente acabou ouvindo muito, o Lee Morgan, um trompetista que eu gosto muito. Eu gosto muito do César Camargo Mariano, eu gosto muito de um pianista chamado Manfredo Fest. Aí, enfim, se eu vou falar todos os músicos que eu gosto, a gente não, Uhum. não sai daqui hoje, né? Legal, legal. Não, justamente porque assim, você também é um grande músico e você tocou com alguns desses músicos que te influenciaram. Você citou o Toninho Horta, com quem você gravou o Proveta. Sim, sim. O que significou para você gravar, por exemplo, com uma pessoa que é uma referência para você, uma influência, no caso do Toninho Horta? É, não é, então, é uma grande honra, é uma grande responsabilidade, né? Obviamente, quando você vai tocar ou gravar com alguém que você é fã, você já fica mais nervoso, né? Então, foi uma grande honra, assim, gravar com esses músicos, um grande aprendizado também, né? Que você vê ali como que a pessoa trabalha, né? Especialmente na gravação, né? Que tem muita coisa de criar e ter ideia ali na hora. Então, assim, realmente foi um grande aprendizado ter a oportunidade de ou tocar ou gravar com esses músicos aí. Legal. Enfim, eu queria saber também de você um pouco o seguinte: você já tem 5 discos gravados, né? Enfim, você é um artista que você estava até falando que você toca o choro, samba, música brasileira, mas também tem essa referência do jazz, né? Você cita João Gilberto, Tom Jobim, mas cita Coltrane, Miles. Enfim, em termos de, às vezes talvez não seja tão simples falar, mas em termos de linguagem musical, né? Como é que você vê o seu estilo, né? Tem essa referência no jazz, mas também tem na música brasileira, né? Qual que é a peculiaridade, digamos, da sua música? Sim. Olha, Marcelo, é assim, porque realmente, como você falou, né? Eu toquei bastante música brasileira, assim, na minha vida, primeiramente brincando, né, com coisa de família, com amigos e tal, e depois trabalhando, né, trabalhando
bastante com cantores ou mesmo grupos instrumentais, coisa de música brasileira. E eu fui me interessando pela coisa da improvisação e, naturalmente, você vai para o repertório de jazz para ver as raízes dessa coisa, né? Como é que esses grandes mestres fazem e tal. Então, assim, eu tive fases de ficar bem dedicado assim, à coisa do jazz, né? Para poder. Eu tive essa sorte anos depois de ir para os Estados Unidos e ver também lá como que algumas coisas funcionam entre eles lá, né? O jeito que eles tocam, que eles estudam. Então, agora, eu sempre tive em mente que, especialmente para atuar no exterior, eu teria vamos dizer assim, um produto mais interessante e diferenciado com a música brasileira do que com se eu tentasse imitar tocando no estilo deles, né? Então, eu me dediquei, assim, estudei o quanto eu pude do repertório de jazz e das coisas de improvisação e tal, mas, assim, para minha produção, né, para os discos que eu faço, para os shows e tal, eu sempre, vamos dizer assim, aproveitei esse conhecimento para inserir no contexto da música brasileira instrumental, né? Então, se você for ver esses discos que você falou, a grandíssima maioria das faixas gravadas é de música instrumental brasileira, né? Embora tenha também algumas coisas de jazz. E então assim, mas agora eu também, assim, eu adoro tocar jazz, adoro tocar música brasileira tradicional, mas nesse som que eu faço como, né, me apresentando assim nos meus shows e tal, é um som de música brasileira que tem bastante coisa de improvisação, né? Bastante coisa de arranjo. Então, assim, é uma música instrumental brasileira, ou jazz brasileiro, né? Que o pessoal chama. Eventualmente tem alguma coisa cantada também, né? Teve coisa que eu até gravei cantando, você citou a Leila Pinheiro aí. Na verdade, a Leila Pinheiro que gravou no meu CD. Sim. E quando teve essa oportunidade, aí ela mesmo que falou, não, Bruno, canta você também nessa faixa. Eu falei, pô, eu vou cantar com você. Falou, não, canta também. Então ela que deu o empurrão, assim, eu acabei gravando, cantando nessa faixa que chama Novo Amor. Mas, então eu diria que é isso, assim, é uma música instrumental brasileira que tem esse diálogo com o jazz, né? Vamos dizer assim. Uhum. E aí, e assim, e isso também possibilitou todo esse contato nos Estados Unidos, porque também, certamente que se eu não fosse inteirado de toda a coisa da improvisação, do repertório de jazz, eu não teria tido o mesmo tipo de relacionamento com os músicos dos Estados Unidos, né? Porque Uhum. tudo que eu desenvolvi assim de contato com os músicos lá tem a ver com, olha, o cara escreveu choro, acho que é o Diego, que é o choro jazz, está certo. Uhum. Inclusive, uma observação importantíssima que ele fez aqui, porque, na verdade, o meu projeto mais recente, ele não está nos discos, que é um repertório que eu peguei dessas coisas mais tradicionais, de bastante choro, mas tem coisa de baião também, do sivuca, tem alguma coisa de frevo, e colocar num formato de quarteto, com guitarra, piano, baixo, bateria. E esse eu não fiz um disco ainda, mas no ano passado, eu não sei se foi nesse show que você foi no show meu ou você foi no show com o No Clube do Filó? Choro, você É que eu fez fiz dois uns três shows. shows lá. Você foi em Foi dois? ano passado que você fez, acho que você fez o show de enfim, lançamento. Você tocou no final do ano passado, meio do ano passado, alguma No, coisa assim. enfim, eu sei que eu fiz um dos shows que eu fiz lá no ano passado, foi esse de quarteto, exatamente que tem um Que o Ademir solo. Júnior participou, foi no show que o Ademir Júnior participou. Isso, foi esse mesmo. E Então, você esse também show participou do aí, show dele. também, exatamente, mas esse mesmo, ele participou do meu show, exatamente. Esse repertório aí, que é, vamos dizer assim, o repertório de uma guitarra brasileira, né?
porque Uhum. a gente estava falando do violão, mas tem a coisa assim de guitarra. Então, esse repertório, logo depois desse show, na verdade eu fiz um esquema que assim, eu consegui marcar esse show, acho que foi num sábado, se não me engano, e na semana seguinte a gente gravou o programa Talentos Brasil da TV Câmara, com esse mesmo repertório. E lá a gente gravou 10 faixas e como assim eu já estava com esse projeto de fazer esse show assim, né, fazer um trabalho com esse repertório aí, eu acabei fazendo a produção assim de gravar o áudio também numa qualidade mais legal, como se fosse de CD, né, a qualidade de CD. Uhum. E aí eles até esperaram assim, eu falei, ó, cara, deixa eu mixar e tal. Aí eles foram, não, tudo bem, mas vamos logo, vamos logo. Depois que eu descobri que eles estavam segurando, o programa saiu do ar, cara. Esse foi o último programa produzido do Talentos Brasil, foi esse. E aí, assim, infelizmente, mas felizmente o meu deu para sair. Que bom que E você aí participou. participei, só que por causa do sinal da TV Câmara, a qualidade do áudio que a gente tinha não foi o que foi transmitido por causa da tecnologia que eles usam lá, que limita um pouco. Então agora, faz duas ou 3 semanas que eu estou colocando no meu canal do YouTube, todo sábado, uma música desse programa com o áudio em alta qualidade mesmo. Então, já foram 3. Esse sábado agora vai ser a quarta. Que, que vai ser desse programa. São 10 músicas ao todo. Acho que o Maurício Lins é o nome dele, fez uma pergunta para você: quando usar o violão ou a guitarra? Pergunta Ah, o dele. Maurício. Pô, Maurício, que legal que você está aí. Quando usar o violão ou a guitarra? Rapaz, sei lá, depende, né? Depende de um monte de coisa. Primeiro, se te pedirem para levar o violão, aí tem que ser quando, quando a pessoa que é dona do show falar para levar o violão, para levar o violão, né? Mas, assim, eu diria que, assim, a guitarra, o violão, ele para fazer o acompanhamento sozinho, essa coisa mais rítmica, assim, eu acho bem legal, né? Porque ele dá essa coisa percussiva, assim, né? Diferente da guitarra, mas. E a guitarra, assim, sem dúvida que eu uso a guitarra quando são coisas de melodia com banda, Maurício. Aí com certeza, por exemplo, quando tem baixo, bateria e tal, o violão, por mais que se aumente o volume, ele não tem a mesma penetração, assim, o mesmo sustain da guitarra, né? Então, coisa com banda, a guitarra ela costuma destacar melhor, assim, né? Então, em geral, quando é coisa com banda, de melodia, eu faço com guitarra. Legal. Eu queria então aproveitar até que você pegou o violão, dá para sair mais uma? Tocar mais uma pra gente? Mais uma? Tá bom. Eu vou tocar uma que tá nesse CD com o Phil de Greg, chamada Novo Amor. Rapaz, alguém escreveu um negócio comprido aqui, peraí. Você disse que está fazendo pós-doc de distância. Então, no próximo semestre, você está de volta no UNB. Quem que perguntou isso? Léo Léo. Ah, o Freitas. Léo. Tô sim, Léo. 2021, tô de volta no UNB. Hum. Chama Alto Mar. Isso aqui. É no CD Without Borders, né, que você falou. CD que a gente lançou em 2019.
Bravo! Valeu, Maravilha! Marcelo. Música linda, Elogiado pra linda, linda. caramba. Linda, linda. Parabéns aí, Bruno. Tá Obrigado. tirando pérolas aí do seu repertório. Alguém perguntou, acho que Ventura, perguntou como comprar os CDs. Sua música também está no Spotify. Sim, sim. Esses 5 CDs estão no Spotify, iTunes, Amazon. Os CDs é o seguinte, os meus CDs autorais, o Bruno Mangueira e o Camburi, eles são distribuídos pela Trattori. Então, no meu site tem um link lá para a página certinha da Trattori. Você botar lá brunomangueira.com, tem a parte lá onde comprar. Aí tem um link que você clica e já vai direto na página da Trattori que mostra onde os CDs são vendidos. Sinceramente, eu não sei, cara. Tinha uma época que tinha todas essas lojas, Saraiva, Cultura, tal. Depois, com a coisa do streaming, né, algumas lojas foram parando de vender CD. Então, realmente, eu não sei onde está, mas dá uma olhadinha no site da Trattori que fala no Brasil inteiro onde compra. Tinha até no exterior, uma época tinha uma loja no Japão, enfim, tinha uns lugares que eles distribuíam lá. O Azeviche esgotou, né? Eu devo ter, sei lá, meia dúzia ou 10 CDs em casa, assim, mas o Azeviche esgotou, mas ele tem. Quando deu 10 anos do lançamento do CD, em 2017, aí a gente colocou nas plataformas digitais, até então não tinha. O Without Borders não tem distribuição no Brasil, então, às vezes, em algum show, assim, a pessoa pega diretamente comigo. Então, por exemplo, Diego, se tiver na área ainda, a gente ano que vem fala comigo lá que eu tenho do Without Borders, mas ele tem também nas plataformas digitais. E o Essência, que saiu esse ano, ia fabricar o CD, mas aí pintou a coisa do coronavírus, né? Ele ia fabricar lá nos Estados Unidos, então a gravadora, o selo, né? O selo que lançou, ele lançou somente no digital e ficou de fabricar quando a fábrica voltasse. Eu não sei exatamente quando é que vai voltar, mas em tese é para ter o CD físico também. Legal, Bruno. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A gente tem menos de 2 minutos, mas eu queria Pois agradecer é. bastante a sua presença, a sua generosidade de estar aqui hoje. Eu sei que você tem uma rotina muito corrida, muita coisa para fazer, ter cedido um pouco do seu tempo e nos brindado com essas músicas maravilhosas aí, lindas. Essa live vai ficar salva aqui no IGTV, depois no YouTube, mas muito obrigado pela presença e volte Pô, sempre. Marcelo, eu que te agradeço aí pela oportunidade, enfim, e foi um grande prazer assim poder participar aqui. Você é um cara super especialista aí no assunto e super profissional, então fiquei muito Obrigado. feliz com esse convite, né? Espero que a gente tenha outras Obrigado. oportunidades aí. Que em breve a gente possa se ver de novo com você nos palcos aí, passando Pois essa é. loucura aí. Mas, mais uma vez, Bruno, muito obrigado aí. Bruno Mangueira, um dos grandes músicos brasileiros, grande guitarrista, Valeu, valeu. compositor, violonista, professor, enfim, educador de música, pesquisador. Muito obrigado. Obrigado também a todos que estiveram aqui hoje prestigiando essa live. Valeu, gente. Valeu, Bruno. Grande Valeu, abraço. Marcelo. Boa noite aí. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, Bruno.